No dia em que Carlo Ancelotti foi ao estádio observar Neymar, algo completamente inesperado aconteceu. O camisa 10 do Santos simplesmente não entrou em campo. A decisão oficial foi controle de carga física, prática comum no futebol moderno. Mas o contexto transformou esse detalhe em um dos assuntos mais discutidos do momento. Afinal, quando o principal nome do futebol brasileiro fica fora justamente no jogo observado pela comissão da seleção, a pergunta surge naturalmente: coincidência estratégica ou apenas parte de um planejamento físico rigoroso? Para entender o que realmente aconteceu, é preciso olhar além da notícia. Antes de aprofundarmos nessa história, já se inscreve no canal e me conta aqui nos comentários de onde você está assistindo agora. Vou ler todos os comentários. E tem uma pergunta que muita gente sempre faz: como esses vídeos de notícias são criados? Curiosamente, foi com vídeos simples como esse que vários canais conseguiram alcançar a monetização no YouTube. Se você tem curiosidade de aprender como funciona esse modelo de canal de notícias, deixei um e-book no comentário fixado explicando o passo a passo. É só acessar o link e entender como tudo funciona. Eu tinha medo de me cortar fazendo a barba. Testei o Philips OneBlade e foi outra história. Corta, apara e alinha sem irritar a pele. Dá para usar no seco ou no banho. Depois disso, virei fã. Link no primeiro comentário afixado. O jogo ainda nem tinha começado e a história daquela noite já tinha mudado completamente. No estádio, expectativa alta, torcida atenta e nas arquibancadas, um dos treinadores mais respeitados do futebol mundial acompanhando tudo de perto. Carlo Ancelotti estava ali. Não era uma visita comum. Era observação, era análise, era um olhar direto sobre jogadores que podem fazer parte do futuro da seleção brasileira. E, naturalmente, um nome chamava mais atenção do que qualquer outro: Neymar. Nos últimos dias, o camisa 10 do Santos voltava a aparecer no centro das conversas do futebol brasileiro. Os gols recentes haviam reacendido a discussão sobre seu papel no ciclo da seleção. Analistas voltaram a mencionar sua qualidade técnica. Comentaristas lembraram da capacidade de decidir jogos grandes e torcedores começaram a levantar novamente uma pergunta que parecia adormecida há algum tempo. Será que Neymar ainda pode ser protagonista nesse novo ciclo? O cenário parecia perfeito para observar isso de perto. Santos contra Mirassol. Jogo importante. Ritmo de competição, um treinador da seleção no estádio e um dos maiores talentos da história recente do futebol brasileiro prestes a entrar em campo. Mas pouco antes da bola rolar, a notícia começou a circular entre jornalistas e torcedores presentes no estádio. Neymar não jogaria. A informação se espalhou rapidamente. A justificativa divulgada foi controle de carga física. No futebol atual, essa expressão significa algo bastante específico: reduzir riscos, evitar sobrecarga muscular e proteger jogadores que ainda estão retomando intensidade depois de lesões importantes. E aqui existe um contexto que precisa ser lembrado. Neymar ainda vive o processo de reconstrução física após a grave lesão no joelho sofrida em 2023. Lesões desse tipo costumam exigir tempo, paciência e um planejamento cuidadoso de retorno. Não se trata apenas de voltar a correr, é recuperar explosão, confiança e ritmo competitivo. Por isso, dentro da lógica médica, administrar minutos em campo é algo absolutamente comum. Mas no futebol, o momento muda tudo. E foi exatamente o momento que transformou essa decisão em um dos assuntos mais comentados do dia. Porque a ausência aconteceu justamente no jogo em que Ancelotti estava presente para observar jogadores de perto. Uma coincidência que rapidamente virou tema nos programas esportivos e nas redes sociais. Bastaram poucos minutos para que comentaristas começassem a discutir a situação.
Alguns lembraram que a comissão técnica da seleção acompanha muitos atletas ao longo da temporada e que uma observação isolada raramente define qualquer decisão importante. Outros destacaram que cada partida ganha peso quando se trata de um jogador com a história e a relevância de Neymar. E aí surge um detalhe que ajuda a entender por que esse episódio gerou tanto debate. Quando Neymar entra em campo, cada lance é analisado, cada drible vira replay, cada finalização vira discussão. Isso acontece porque o nome dele carrega uma expectativa natural construída ao longo de muitos anos de protagonismo. Agora, quando ele não entra em campo, o efeito pode ser ainda maior, porque a ausência também vira notícia. E foi exatamente isso que aconteceu. Programas esportivos discutiram o episódio, analistas levantaram diferentes interpretações e torcedores começaram a fazer perguntas que ultrapassam aquele jogo específico. Será que Neymar já recuperou totalmente o ritmo necessário para uma sequência forte de partidas? Será que o planejamento físico ainda exige cautela antes de uma utilização mais intensa? Ou será que esse tipo de decisão faz parte de uma estratégia maior para preservar o jogador em jogos considerados mais decisivos? Nenhuma dessas perguntas tem resposta simples, mas todas mostram o tamanho da atenção que existe em torno de Neymar neste momento. E esse é um ponto fundamental para entender o cenário atual. Carlo Ancelotti já declarou publicamente, em mais de uma ocasião, que o critério para a convocação é claro: condição física e desempenho competitivo. Em outras palavras, para qualquer jogador entrar na disputa por uma vaga na seleção, duas coisas precisam acontecer ao mesmo tempo: estar saudável e jogar com frequência. É exatamente nesse ponto que a história ganha um peso maior, porque talento nunca foi o problema. Ao longo da carreira, Neymar acumulou números impressionantes, construiu uma trajetória de protagonismo internacional e se tornou o maior artilheiro da história da seleção brasileira. Mas o futebol de alto nível exige algo além do talento. Exige sequência, minutos em campo, ritmo competitivo. Por isso, cada jogo passa a ser observado com atenção especial, não como um teste definitivo, mas como parte de um processo contínuo de avaliação. No caso da partida contra o Mirassol, a ausência acabou funcionando como um gatilho para reacender todo esse debate. Não porque ela determine qualquer decisão imediata, mas porque ela acontece dentro de um momento sensível do ciclo da seleção. E talvez esse seja o ponto mais interessante de toda essa história. O episódio não fala apenas de um jogo específico. Ele fala da expectativa em torno do que Neymar ainda pode representar dentro do futebol brasileiro. Quando ele joga, todos observam. Quando ele não joga, todos tentam entender. E isso revela algo muito claro. Mesmo após tantos anos de carreira, mesmo depois de tantas lesões e desafios, Neymar continua sendo um dos personagens mais observados do futebol brasileiro. Porque quando se fala em talento capaz de decidir jogos grandes, o nome dele ainda aparece entre os primeiros da lista. Agora resta uma pergunta que muitos torcedores começaram a fazer nas últimas semanas. Será que Neymar ainda terá tempo suficiente para recuperar sequência de partidas e mostrar que pode voltar a ser decisivo no cenário da seleção? Ou o futebol brasileiro está entrando em uma nova fase, com outros protagonistas assumindo esse espaço? A resposta ainda não existe. Mas uma coisa é certa: cada jogo, cada atuação e até cada ausência continuará sendo observada com enorme atenção. E é exatamente por isso que essa história está longe de terminar. Agora a pergunta fica para quem acompanha de perto tudo o que acontece no futebol brasileiro. Na sua opinião, Neymar ainda tem tempo suficiente para mostrar que merece voltar a ser protagonista na seleção antes das próximas decisões de Ancelotti? Deixe sua opinião nos comentários, porque esse debate promete continuar e os próximos capítulos podem ser decisivos. Antes de encerrar,
vale trazer um comentário que apareceu no vídeo anterior e que ajuda a mostrar como esse tema realmente mexe com quem acompanha a seleção. Valdevino Rodrigues deixou uma reflexão direta. Quando Neymar está envolvido na discussão da seleção, parte da torcida acaba perdendo o entusiasmo com a equipe. Esse tipo de comentário revela algo muito interessante sobre o momento do futebol brasileiro. Neymar é, ao mesmo tempo, um dos jogadores mais talentosos da história recente do país e também uma figura que gera debates intensos entre torcedores. Há quem veja nele um símbolo de talento que ainda pode decidir jogos importantes. Há também quem acredite que a seleção precisa abrir espaço para um novo ciclo com outros protagonistas. Essa divisão de opiniões mostra como o tema continua vivo no coração do torcedor brasileiro. O comentário do Valdevino ajuda exatamente a entender isso. Quando um jogador provoca sentimentos tão diferentes dentro da mesma torcida, significa que ele ainda é central no debate. Obrigado, Valdevino Rodrigues, por participar e por trazer esse ponto de vista ao debate. Agradecimento também a todos os outros comentários que ajudaram a enriquecer a discussão no vídeo anterior. Mesmo aqueles nomes que não apareceram aqui até o fechamento desta edição fazem parte dessa conversa. Todos são muito bem-vindos no canal, porque é exatamente essa troca de ideias que torna o debate sobre futebol tão apaixonante. E se você gosta do nosso conteúdo e quer deixar isso registrado, seja um membro diferenciado do nosso canal. Basta procurar o botão Seja Membro logo abaixo deste vídeo, clicar e contribuir conosco mensalmente para que possamos trazer conteúdos cada vez melhores para você.